Boa noite. Retomando hoje a atividade da ESA Pará na programação de lives. Nós vamos hoje falar sobre um tema que ainda não tratamos nessa época de quarentena, que é o direito sistêmico na violência doméstica. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. Quem vai conversar hoje com a gente é nossa querida amiga doutora Carmen Cisnado, que vai dividir o seu conhecimento aqui conosco. Oi, doutora Laura, boa noite. Já está aqui, doutora Carmen, já vai entrar os informes para vocês aqui com ela. Tudo bom, Klaus? Boa noite. Legal ver vocês aqui. Oi, Carmen. Oi, tudo bem, Luciana? Tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, a quarentena nos deixou um pouquinho afastadas, mas É a verdade. internet nos aproxima. Só nos vemos pelas lives agora. É exatamente. O novo mundo, né? Novo mundo, é. Hoje, se bem que hoje é o segundo dia que eu saí, assim, eu fui para o escritório, passei o dia, cheguei ainda há pouco, porque a gente teve que retomar as atividades com todos os protocolos de álcool em gel, álcool spray, todo mundo de máscara, cada um numa sala, as salas todas abertas sem ar-condicionado, enfim, cheio de protocolos necessários, mas a gente precisou voltar. E hoje eu passei o dia inteiro lá. Não teve jeito, já está juntando agora todos os trabalhos de casa com o trabalho da rua. E eu até cheguei em casa e disse para minha filha: eu tô com saudade de passar o dia inteiro em casa, eu não quero voltar. Eu ainda vou permanecer, porque eu sou do grupo de risco, então eu Uhum. ainda vou ficar um tempinho. O TJ está tendo todo um cuidado para retornar a partir de 1º de julho, mas como a minha profissão ela é direta com o público, então a gente ainda vai ter que tomar mais um cuidado e acredito que eu ainda não vou retornar mesmo à ativa, vou ficar em serviço interno ou remoto por conta de ser do grupo de risco, né? Mas estamos aí. Estou É, desde sim. março trancada em casa, saindo só pela internet, mas um momento para a gente aproveitar e reavaliar muitas questões, né? Então, esse momento de confinamento é para desconfinar a mente. Então, eu utilizei nesse sentido, de Com expandir a certeza, mente. com certeza. Bem, Carmen, vamos lá. A ESA começou no dia 2 de abril, acho que tens acompanhado, que eu tenho colocado algumas coisas no nosso Sim, grupo, né? A gente começou com essas atividades de live, porque todas as atividades presenciais foram suspensas. Então, a priori, a gente não tinha plataforma digital para ter cursos online, né? Então, a live era o meio mais rápido da gente continuar dando suporte à nossa classe da advocacia, tratando não só de temas anteriores, mas de temas novos que surgiam a todo momento no nosso meio jurídico. Né? A gente até brincava que a gente dormia e quando a gente acordava tinha uma medida provisória nova, tinha um decreto novo, enfim. E a classe da advocacia, a gente presta um serviço essencial que não parou, né? Tu sabes que o Tribunal de Justiça não parou, os serviços, o isso. PJE continuou e a gente continuou trabalhando. Então, os nossos colegas, eles precisavam continuar com esse apoio da ESA. Então, a ideia inicial foi a gente começar as lives, e aí lá se vão, sei lá, acho que quase 90 lives que a gente fez de vários assuntos, até comentei antes de tu entrares. Por incrível que pareça, a gente ainda não tinha falado de direito sistêmico. É tanta coisa que a gente precisa falar que ainda não deu tempo, ainda não tinha dado tempo de falar de direito sistêmico. A gente falou de violência doméstica com a Natasha Vasconcelos, que é presidente da comissão da mulher advogada. Ela tocou na questão da violência doméstica, mas no direito sistêmico não. Então, muito legal que a gente hoje vai cruzar essas duas temáticas, né? E aí Isso, trazer depois a uma gente outra já visão, né? exatamente. A gente conseguiu depois adquirir essas plataformas, enfim. E a gente começou a fornecer os cursos online, inicialmente em parceria com a ESA Nacional, que disponibilizou vários cursos online gratuitos, porque ainda tem isso. Nesse momento a gente não pode cobrar nada, que está todo mundo numa situação financeira também difícil. No mínimo, a mesma, estável,
ou se não, a maioria teve uma perda financeira considerável. E a gente conseguiu, depois dessa parceria com a ESA Nacional, ter a nossa plataforma digital. Aí, semana passada, a gente inaugurou essa plataforma digital com o primeiro encontro da advocacia paraense, da jovem advocacia paraense, né? Começou na terça-feira, foi terça, quarta e quinta, transmitido pelo canal do YouTube. Agora a ESA tem canal do YouTube, tem plataforma digital, tem live, tem cursos Nossa, online. tá Né? movimentada, né? Se atualizando, enfim, é o que eu digo sempre, né, Carmen? É algo que veio e que não vai parar. Por mais que a gente retome as nossas atividades presenciais, essas atividades online, elas não vão sumir de uma hora para outra. Elas vão continuar em paralelo com as atividades presenciais que vão ser retomadas aos poucos. E isso é muito legal para o nosso estado do Pará, porque às vezes era muito difícil a gente encaminhar um professor para o interior muito distante. Às vezes até o professor não tinha disponibilidade. E com essas ferramentas digitais a gente consegue. Olha aqui, eu e tu estamos conversando, os nossos colegas do interior do mundo podem estar nos assistindo, né? Então, exatamente. isso foi muito bacana para a finalidade que a ESA se propõe, que realmente é levar capacitação e conhecimento para toda a advocacia do estado do Pará e não só Belém. Enfim, dia 30 de junho a gente vai encerrar, eu vou aproveitar aqui para passar os informes, a gente vai encerrar a programação de lives diárias, né? E vai começar uma programação nova de cursos semanais, de alguns podcasts, que vai ser uma novidade que a gente vai ter aí para o mês de julho, que acaba que julho já vai ser um mês, mas é de férias, o paraense tem isso, né? Mês de julho é férias, por mais que a gente esteja na quarentena, é meio cultural. que de férias. Exatamente. Cultural. Então, eu querer que ter um público sexta-feira à noite numa live de direito é muito difícil. Eu não tenho essa ilusão que a gente vai ter isso. E é o momento também da gente dar uma relaxada, uma espairecida. Vamos mudar um pouco o foco da nossa atividade para em agosto a gente voltar com o mês da advocacia. Bem, dado esses informes para quem está aqui nos acompanhando, eu queria te agradecer pela tua parceria, que é a primeira vez que eu liguei. Carmen, liguei, né? Mandei mensagem, que agora é tudo digital. Vamos fazer uma live, você topou, sempre disponível, sendo parceira da OAB e da ESA. Muito obrigada, disponibilizar tanto o teu tempo quanto o teu conhecimento, que é muito importante para toda a classe da advocacia paraense. Um agradecimento em nome da OAB e em nome da ESA. Muito obrigada, Carmen. E já chega da Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui. Agora a gente quer te ouvir essa relação aí do direito sistêmico, que é uma área tão encantadora do direito, com a violência doméstica. A gente quer te ouvir para adquirir esse conhecimento aí. É contigo, Carmen. Bom, eu quero agradecer muito o convite da ESA, porque, para mim, a única coisa que quanto mais se aumenta quando a gente divide é conhecimento. Então, quanto mais a gente puder dividir, mais vai aumentando. Eu gosto sempre de registrar que eu não sou advogada, não sou bacharel em direito, eu tenho apenas experiência no direito por já estar há 15 anos dentro do Tribunal de Justiça. Então, as minhas colocações, elas têm da vivência no direito, mas não o conteúdo técnico de lei, porque a minha formação, eu sou pedagoga de origem, com algumas especializações na área e desenvolvo a linha sistêmica. Para começar, é bem interessante a gente pegar já o gancho do que você falou, que a OAB se reinventou agora nesse período de crise. Então, saiu de um modelo presencial, de um modelo muito formal, muito cartesiano, para algo inovador que já estava acontecendo, mas que nós resistíamos à mudança. E é exatamente isso que é o direito, é mostrar nova forma de ver e fazer o direito e a justiça. Então, direito sistêmico, para contextualizar, é uma nomenclatura que foi criada pelo juiz Sam Stork a partir do movimento sistêmico que veio da biologia e da área da física quântica, e ele implementou no direito. Então, deu-se o nome de direito sistêmico. A concepção do direito sistêmico é uma mudança no paradigma paralelo à mudança do paradigma da ciência, que é desfocar da pessoa, da coisa, para valorizar as relações. Não existe o eu e o tu.
existe o eu, o tu e o nós. Então, é olhar o todo com equilíbrio, mas, acima de tudo, valorizando o sentimento envolvido que está muito presente nos processos. Trazendo isso para o direito, então, nós vamos desfocar o olhar processual limpo e seco da regra para também olhar aquilo que não está deixando caminhar, que é a dor, o sentimento, angústia, tristeza, amor não resolvido. Então, são aqueles sentimentos que estão presentes, mas não estão escritos. Então, falar sobre direito sistêmico é envolver as relações, é olhar o ser humano validando que ele tem algo a mais que nós não conseguimos transcrever no processo. Então, isso é olhar sistemicamente. Então, o direito sistêmico vem desse novo paradigma da ciência, que é estudar o todo. É saber que a movimentação do todo é que vai encontrar um equilíbrio harmônico para todas as partes. Então, com isso, a gente fala de direito sistêmico. E aí, quando você me chamou para falar sobre a Maria da Penha, eu coloquei logo, é para falar da lei, porque, assim, quem trabalha o direito sistêmico nessa perspectiva, em primeiro plano, não tem que observar a lei seca. Nós temos que olhar o contexto. Olhar sistemicamente é contextualizar a situação. Então, falar de violência doméstica, nós temos que entender esse contexto, que muitas vezes é cultural, porque a gente sabe que isso é constante na nossa história e que agora está ficando muito mais claro, mas que as mulheres ainda temem falar. Por quê? Porque elas têm isso como um padrão, uma regra. Como entender isso? Veja bem, para mim, que já tenho todo um estudo mais avançado, falar de violência é tranquilo. Para a Luciana é tranquilo. Mas para aquela pessoa humilde que viveu num ciclo de violência, onde a avó sofria violência, onde a mãe sofria violência, eu pergunto, qual foi o amor que ela conheceu? O amor que ela conheceu foi um amor disfuncional, foi um amor no contexto de violência. Então, se eu chegar apenas com a lei para dizer denuncie, será que ela vai compreender que ela vive no contexto de violência? Porque foi o que ela viu e viveu a vida inteira. Então, nós precisamos ampliar essa discussão para que a mulher consiga se perceber no contexto de violência. Mas não só a mulher. Porque o homem também, num ciclo machista em que vivemos, ele também aprendeu que ele domina, que ele manda e que a mulher tem que fazer o que ele quer. Então, isso também foi aprendido ao longo da vida dele. Então, isso para ele, digamos, é normal. É a forma como ele aprendeu que tem que ser a relação. O homem manda, a mulher obedece. Então, E isso agora, né, Carmen, na época da pandemia e do isolamento, todos juntos, isso mistura de uma forma a cabeça, porque antes a mulher saía para trabalhar, o homem saía para trabalhar, e naqueles poucos momentos que conviviam, que às vezes a gente fica mais no nosso trabalho do que dentro de casa, a grande verdade é essa, existia aquele homem machista mandão e a mulher poderia até não considerar, é só um momento no dia ou no final de semana. Só que com o isolamento e eles trancados dentro de casa, isso se intensifica 24 horas por dia. E não é à toa que cresceram os números de violência doméstica e de outros tipos de violência, de divórcios e de separações, enfim, né, gerados por conta de todas essas questões. Porque o que é interessante a gente olhar nesse contexto de isolamento? É que não é que a violência aumentou, ela descortinou. Porque você teve que ficar a maior parte do tempo frente a frente com a outra pessoa. E, acima de tudo, com você mesmo. Porque você, no isolamento, também teve que parar e olhar para você. E até então, o movimento de sair para trabalhar, levar filho para colégio, esse movimento todo, você não parava para olhar também para você. Então, a questão de você parar, olhar para você
olhar para o outro 24 horas por dia, todo dia, incluindo sábado e domingo. Então, estava todo mundo sem se olhar, de uma hora para outra, teve que ficar olhando para o seu espelho, para o outro ao lado, e aí aumentou tanto o divórcio, porque você passou a perceber que o outro tinha algo a mais que você até então não havia observado. Você passou a olhar mais para você, para valorizar o que realmente você quer para a sua vida, quais são as suas metas, os seus sonhos, os seus desejos, e não mais aceitar aquela situação, como também o conflito direto entre um e outro numa casa. Então, não aumentou, descortinou o que já era uma realidade e que estava mascarada pela correria do dia a dia. Então, por isso que agora a gente está olhando muito para esse contexto de violência. Mas já era algo mais tranquilo de lidar quando você poderia sair. No final de semana você tinha um encontro com os amigos, você desviava o tempo de estar com o outro. E agora? Como é que eu vou estar com o outro 24 horas por dia? Então, aí aumentou realmente e as taxas são de 50%, né? Então, vamos colocar coraçõezinhos na nossa live, que isso é uma dica, viu, Carmen? Ah, Pedir é? aqui para quem está nos acompanhando, apertar nos coraçõezinhos aqui embaixo, porque isso movimenta a página do Instagram da ESA e parece que chama as pessoas para virem nos assistir. E aí E o também a gente está coraçãozinho falando, tem tudo né? a ver com o tema, né? Falar Pois de amor. exatamente. Vamos colocar amor aí na vida de todos, né? Tanto que eu digo, não é nem só quem está precisando, porque todo mundo precisa de amor, né? Alguns mais, outros Sim. menos, mas todos precisam de amor. Isso, coloca os coraçõezinhos aí. E falar de violência é falar de amor. Porque, sistemicamente falando, a violência é uma forma de amar, mas é uma forma equivocada de amar. Porque se você conversar com a pessoa, com o agressor, ele fez por ciúme. O que é o ciúme? Na cabeça dele, pode ser um amor exagerado e o medo de perder o outro. Só que isso é disfuncional, porque o outro é livre, o outro precisa ser dono da vida dele, assim como você tem que ser dono da sua. Mas trabalhar a violência, para mim, precisa trabalhar os dois polos, tanto o agressor como a vítima, porque de nada vai adiantar todo o esforço da OAB, dos advogados, dos oficiais de justiça em fazer um afastamento do lar, e quando a gente vira as costas, eles se juntam novamente. E isso é muito comum. Eu, que sou oficial de justiça, sei o quanto isso é comum. Até porque eu vou repetidas vezes no mesmo endereço. Então, a pessoa permaneceu no ciclo porque não conseguiu sair. Ela entrou num padrão da vida em que ela só sabe isso. Então, ela apanha, ela pede a medida, ele pede desculpas, promete juras de amor, ela volta, briga de novo, medida protetiva novamente e vai ficar nesse ciclo eternamente. Enquanto você não trabalhar essa quebra do ciclo de violência nos dois, tanto no agressor como na vítima, nós vamos estar chovendo e molhando o molhado. Ou seja, não vai Falasse, né, adiantar nada. essa mulher, de repente, ela viu a avó sendo violentada, a mãe sendo violentada, ela vê a vizinha sendo violentada. Então, para ela, aquela situação é muito normal. Aí, de repente, ela viu uma campanha, ela ouviu uma amiga, ela foi lá e denunciou e o marido, o companheiro, saiu de casa. Mas veio, voltou, pediu desculpa, ela aceitou de uma primeira vez. Ele vai mudar, ele vai melhorar. E a gente sabe que, infelizmente, muito raros os casos que isso acontece, dessa mudança. A gente até está tendo uma experiência dessa na novela agora, que estão passando novamente na Globo, a novela das 9, eu acho, das 8, aquela novela da noite, que é o motorista Sim. que agride a mulher, né? E ela é empoderada pela comadre, pela amiga, que fica dando força. Vai, denuncia, prende, tarará. Quer dizer, ela já está conseguindo sair um pouquinho daquela bolha que eu digo, que é uma bolha
que na maioria das vezes a mulher nasce dentro daquela bolha e muito dificilmente vai ter uma amiga, vai ter alguém para dizer, sai, deixa eu te tirar daí de dentro. Né? E quando Exatamente. ela consegue às vezes sair, mas volta, e às vezes sai de novo ou não volta, que é o caso que tu falaste, quantas vezes tu vais no mesmo lugar, dar uma mesma intimação, porque vê que a situação retornou ao status anterior. Pegando esse gancho da fina estampa, que eu até estava observando, fina estampa, ele é o machista perfeito. Então, ele se coloca numa posição do machista perfeito e que ele não aceita, em hipótese nenhuma, qualquer não vindo da mãe e da esposa e um ciúme doentio da filha. Isso é muito comum no nosso dia a dia, porque é cultural. Essa veia machista é cultural. Nós temos um tribunal, eu acho que é Mato Grosso, não me recordo bem, que tem oficinas de machismo. Então, no trabalho da violência doméstica, elas estão olhando para o homem, trabalhar essa questão, porque o homem também sofre. A gente está olhando porque quando um homem bate numa mulher, a mulher fica desfigurada. Mas será que também não é um sofrimento para ele depois olhar o que ele fez com alguém que ele ama? Então a gente vem logo com esse julgamento armado. Ah, ele não presta, eu vou protegê-la. E talvez isso vá validar ainda mais esse comportamento. Porque quanto mais eu excluo de olhar para o homem, mais eu digo para ele, nós não queremos que você esteja envolvido nisso. Ele vai começar a continuar o ciclo, porque ninguém deu um apoio. A gente só olha para a mulher, mas ninguém olha também para que ele possa mudar. Então tem esse trabalho nesse tribunal, que eu até cheguei a levantar e apresentei para o juiz lá de Marituba, mas veio a pandemia e aí a gente não conseguiu avançar. Mas é interessante você olhar os dois lados. E ainda tem um outro, os filhos. Porque os filhos estão envolvidos. E aí quem está brigando é marido e mulher, não é pai e mãe. Porque ele é filho do pai, ele é filho da mãe. E aí, nesse momento, a criança tem que tomar partido. E, natural, você tomar partido pela parte mais sofredora, que é a vítima. Quando a criança vai tomar partido pela mãe, ela também está dizendo não ao pai. E aí, que imagem ela vai ter do homem? Se for uma mulher, que imagem ela vai ter do homem, já que ela está negando a própria condição do pai? Então, são muitas questões que nós temos que olhar. E o direito sistêmico nos proporciona olhar o sistema, que eu digo assim, um sistema doente. Porque não é um caso isolado, é um sistema. Um homem, uma mulher, um pai, uma mãe e filhos. E ainda temos os agregados, que são aqueles que interferem na relação e, às vezes, na tentativa de ajudar, vão buscar situações religiosas ou situações de parentesco, financeira, para dizer, continua, tem que aguentar, ele vai melhorar, vamos, e você está reforçando aquela situação. Então, eu sempre proporciono a gente abrir esse debate para ir além do que está na lei. A lei é maravilhosa, nos ajudou muito, mas temos que olhar para todos, porque todos estão envolvidos. A Dani Martins está colocando aqui assim, o homem achar que tem posse sobre seus objetos, ou seja, uma coisificação de sua companheira. Exatamente, muitos deles olham para a mulher como um objeto, né? Como uma coisa. Lu Pinheiro, vai ficar gravado no IGTV essa live. Fica tranquila, se tu tiveres que sair agora, depois tu assiste e fica gravado para sempre. Não é mais só 24 horas, tá? Existe essa questão do machismo, né? Eu, semana passada, até no evento que eu abri, eu falei sobre isso. Que apesar de hoje a gente já ter, no âmbito formal, uma igualdade entre homens e mulheres, substancialmente a gente ainda não tem, em vários momentos da nossa vida, essa igualdade. Então, sim, a mulher ainda é vista como uma coisa para muitos homens. Logo no início, Carmen, quem está me ouvindo aqui, que começaram as lives, eu estava assistindo uma live jurídica de uma colega advogada do Espírito Santo,
uma moça bem novinha, muito bonita, advogada, e ela estava fazendo uma... Ela era como se fosse eu, a mediadora, entrevistando um advogado, um homem. E os participantes, tinha um participante homem que começou a cantar no sentido de paquerar a advogada, e começou a fazer comentários horrorosos em relação a ela, sabe? Horrorosos assim, elogiando a beleza, tarará, mas como se ela fosse um objeto, como se ela fosse uma coisa, realmente, né? E aí, na mesma hora, eu acionei a comissão da mulher advogada para a gente pegar o nome dele, né, e denunciar no Instagram, tarará. A gente precisa fazer isso, a gente não pode tolerar esse tipo de coisa, que é para que as pessoas realmente vejam que isso não é mais tolerável na nossa sociedade atual. Mas, por outro lado, é como tu colocaste muito bem posto, Carmen, que a gente ainda não tinha trazido isso à tona. A gente tende a só olhar para o lado da vítima. Eu realmente, na hora, Sim. olhei só para o lado dela, que estava sendo ali constrangida ao extremo, sem poder fazer nada, sem poder desligar a live, sem poder sair, né? Sem poder falar alguma coisa para aquela pessoa. Mas e essa pessoa que está fazendo isso? Ele deveria ser chamado, ele deveria ser tratado, ele deveria ser cuidado, porque com certeza nos relacionamentos dele, ele também coisifica a mulher. Ele também talvez seja uma pessoa que agrida a mulher, né? Então isso é muito bacana no direito sistêmico, porque eu tenho que olhar o todo dessa violência, e não apenas a vítima, não apenas o agressor, como todas as partes ali envolvidas que tu tocaste agora, os filhos, de repente, uma empregada doméstica que está assistindo aquilo, os vizinhos que ouvem os gritos, né? Alguns vizinhos hoje em dia, até a gente acabou com aquela moda de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente já tem campanha que isso tem que acabar, que se a gente ouvir briga de marido e mulher, tem que denunciar, tem que chamar a polícia, porque a gente precisa se defender. Mas é preciso cuidar de todas as partes envolvidas nesse processo de violência, porque cuidando só de uma, a outra com certeza vai reincidir em outra situação de violência. E sabe o que é interessante? Até para a gente ter que olhar mesmo para os dois lados. Na linha sistêmica, quem mais tem força é o excluído. Então, tudo aquilo que eu excluo é o que fica mais forte no sistema. Então, se num ciclo eu protejo e acolho apenas a vítima e os filhos e excluo o agressor, ele vai permanecer mais forte. Por quê? Porque ele está sendo posto para fora de um lugar onde ele pertence. Então, é uma exclusão muito forte. E eu até, às vezes, também questiono muito a questão da medida de afastamento do lar. Quando chega para a mesa do juiz, aí eu estou falando do judiciário propriamente dito, o juiz tem uma bomba relógio na mão dele. Afasta ou não afasta? Se foi pedido o afastamento, qualquer juiz vai deferir, porque ele não está vendo. É óbvio que ele vai deferir. Correto. Só que muitas vezes, Luciana, que eu fiz, aí eu estou falando eu, Carmen, eu fui, e quando a gente chega lá, não é afastamento do lar. A pessoa já está separada há mais de 2 anos. Às vezes o cara já mora com a mãe. Então é pedido algo, e quando eu vou conversar com a mulher, ela diz, não, eu não pedi isso. E você é meio que obrigado a fazer, porque você está com uma decisão ali na mão. Aí você vai fazer uma nova agressão a um sistema que você tem uma medida e você tem que... Voltou? Acho que tinha travado um pouquinho. Voltou. É a minha internet, que estava no 4G, agora ela está 3G. Aí eu acho que na hora que ela passou do 4G para o 3G, deu essa paradinha. Voltou. Bom, então nós temos que olhar com muito carinho para isso, porque se você está sempre excluindo, ele vai ficar muito forte e é mais difícil trabalhar. Quando a gente tem que trabalhar o sistema, nós temos que acolher todos, trabalhar as relações e as inter-relações para daí dividir e cada um segue seu rumo. Conhecendo o que, o porquê, ou seja, a origem daquilo, a origem desse amor disfuncional. Porque se nós não olharmos para isso,
nós até podemos separar esse casal, mas amanhã nós vamos ter dois, porque ela vai novamente procurar um algoz e ele novamente vai procurar uma vítima, porque nós não tratamos o cerne da questão. E é isso que a visão sistêmica traz. Eu não gosto muito do tema direito sistêmico, porque parece que é uma disciplina ou mais uma linha do direito. Para mim, direito sistêmico tem que estar em todo momento, porque é uma nova forma de olhar a justiça, é uma nova forma de praticar o direito, uma nova maneira de olhar as possibilidades interrelacionais. Então, eu gosto de dizer que é um pensamento sistêmico, uma ampliação de olhar em busca de uma justiça sistêmica, que é a parte subjetiva do ser humano que a gente busca com o final do processo. Perfeito. A Dani até está colocando um comentário bem legal, que a gente deve refletir com base no que tu estás colocando, Carmen, porque muitas das vezes a mulher não deseja que o parceiro que a violentou seja preso. Ela deseja justamente, ela quer ajuda, tanto para ela quanto para ele. E acaba que a maioria de nós não fomos capacitados para ajudar o agressor. A gente só pensa em ajudar a vítima, né? E aí a Gabriele completou aqui. Tratar a violência como forma de amor não é uma maneira de naturalizar a violência contra a mulher? Já é uma pergunta, não. Uma colocação. Posso até já responder usando as duas formas. Então, vai. Não é uma forma de naturalizar a violência. É entender que o ódio, a agressão é uma forma de amor disfuncional. Foi o amor que você aprendeu. Você precisa aprender uma nova forma de amar. O nosso cérebro tem essa capacidade de constantemente estar aprendendo. Não vai ser uma fala minha ou um ato meu de dizer, faça isso que vai mudar a vida da pessoa. Ela precisa sozinha, por meio de ajuda e uma ajuda capacitada, despertar para enxergar uma nova forma de olhar o amor, que ela desconhece. Ela ama daquela maneira. Foi isso que ela viveu a vida inteira. E você vai prender, ela vai desenvolver culpa. Foi por minha culpa que ele foi preso, porque ela sabe amar de forma equivocada. Então, quando a gente traz isso à tona, a constelação tem essa capacidade de você perceber que você está sendo submissa numa relação. É aí que você fala do empoderamento, da construção da autoestima de dentro para fora. Por quê? Como é construída a autoestima? A partir do outro. Então, se você viveu com sua família sendo construída de que o amor é sempre um amor de dor, como é que sozinho você tem capacidade de reverter isso? As pesquisas mostram que só 1% da humanidade tem capacidade de sozinha reverter esse amor. Então, a gente tende a achar que estamos no 1%. Então, eu acredito que nós estamos no 99%. Então, olhar o sistema e trazer à tona essa dor para transformá-la em amor. Mas em amor que valoriza, em amor que cuida, em amor que zela. Para você ter uma ideia, no início desse ano, eu fui fazer uma intimação com uma senhora e ela me disse exatamente essa frase e me marcou. Ele me batia sem eu merecer. Como é que eu vou explicar para essa mulher que o amor está disfuncional? Ela precisa passar por um processo de ajuda, porque ela apanha sem merecer. Você entendeu? Então, olha, se ela merecesse, ela poderia apanhar, né? Poderia apanhar. Então, se ela fizer algo de errado, ela merece apanhar. Olha a disparidade do que ela tem de concepção de amor. Agora, como nós viemos de uma escola cartesiana, de julgar o que é certo e errado, então nós tendemos a dizer, o certo é assim, logo aquela outra forma é errada. Mas é certo para mim. Eu tenho que entender que para o outro, o certo está diferente do meu. E é isso que nós temos que construir. Não tem certo e não tem errado. Tem a forma de olhar. E isso nós podemos mudar. É para isso que a gente se propõe no movimento sistêmico.
A Dani está perguntando aqui novamente, mas será que isso é para todos os casos? Quer dizer, sempre eu vou conseguir mudar esse agressor, chamando, ensinando, tentando que ele veja essa forma de amar equivocada? Nem sempre, né, Carmen? Às vezes a gente não vai ter êxito, obviamente. Mudar o outro é algo que, se você já partir achando que você vai mudar o outro, nem saia, fique no zero. Porque nós não vamos mudar o outro nunca. O outro só muda a partir do momento que ele deseja mudar. Agora, se nós não acreditarmos que é possível fazer algo, nós não temos mais que estar aqui. Porque proporcionar e tentar fazer com que o outro enxergue a mudança e compre esse novo olhar é o dever nosso. Eu digo que eu acredito nas pessoas. No dia que eu não acreditar, eu deixo de fazer tudo o que eu faço. Então, eu acredito que todos podem ter uma nova chance de olhar a vida. Todos vão conseguir? Não sei. Mas se eu conseguir fazer a diferença em um, já valeu a minha passagem na Terra. Eu penso sempre dessa forma. E pelos trabalhos que eu desenvolvo no TJ já desde 2013, eu digo que é possível fazer muita mudança. Porque a gente já viu em estatística, nós já vimos em depoimentos as pessoas que são agradecidas. Então, eu digo que vale a pena. Agora, eu não vou computar os que não consegui. Eu vou computar e valorizar os que a gente conseguiu mudar, porque a sementinha vai brotando. Então, algo que vem de 500, 600 anos atrás, nós não vamos mudar em um único encontro. Mas a sementinha começou a brotar. E hoje a gente já tem muita gente com essa perspectiva. Até o exemplo para os filhos, né? No caso, aquele filho homem que vê uma situação de violência em casa e nada é feito, ele vai crescer achando que é normal e vai se replicar no atual século XXI. Então, isso e vai fazer a mesma coisa. E vai fazer a mesma coisa. Então, esse exemplo também precisa ser para os próprios descendentes para que isso não se repita. Porque, infelizmente, a gente ainda tem hoje pessoas novas, machistas, porque quando eu falo de uma pessoa de 70, 80 anos machista, alguém colocou um comentário, né, que o machismo é um trabalho de anos e anos de violência, de uma tradição patriarcal, machista, enfim. Mas quando a gente se depara com uma pessoa, um homem jovem machista, nos chama muito atenção, porque não é mais momento para isso. Mas, de repente, ele nasceu e vive num lar onde a realidade ainda é machista e ele não conseguiu se libertar desse sentimento, dessa postura, e vai continuar replicando isso para sua esposa, para sua companheira, para o seu companheiro, enfim, para os seus filhos, que seja. E isso precisa ser combatido, sem dúvida alguma. E nós ainda temos que olhar a mulher machista. Porque Sim, nós também temos. É a pior. Porque quando chega alguém, uma mulher falando que ela vive num contexto de violência, normalmente a gente quer dar a solução. Porque você não faz isso, você é besta, você não faz. Eu digo sempre, inclusive numa live que eu fiz para o Não ao Feminicídio, qualquer mulher que vier falar do contexto de violência, dê apenas o seu ouvido, mais nada. E depois encaminhe a alguém que possa orientá-la. Porque toda opinião que você der, você está dando opinião na vida do outro, que tem um mapa mental diferente do seu, uma história de vida diferente da sua, uma construção de valores diferente, tudo é diferente. Então, a solução do outro vai ser diferente da sua. Mas volto a dizer, como nós viemos do modelo cartesiano, eu já tenho a fórmula pronta, mas ela não dá certo. E aí eu fico maluco porque a fórmula não dá certo. Então, qualquer pessoa que se apresente no contexto de violência, dê ouvido, escute, não julgue, acolha. Essa pessoa precisa ser cuidada por um especialista ou por alguém que possa orientá-la nessa perspectiva de ver o mundo de maneira diferente. Porque solução nós temos inúmeras e nenhuma deu certo. Porque até agora a gente está discutindo esse mesmo assunto. Então, Gabi fórmula mágica. Gabi, é a Gabi que é da Comissão da Mulher Advogada? Eu acho que porque tá pequenininha a tua foto. Ela tá colocando uma ponderação bem legal, Carmen.
que a gente tende a tutelar essas mulheres. Nós, na verdade, precisamos fortalecer para elas mesmas tomarem suas decisões, né? E não a gente tomar a decisão por elas, né? Olha a outra, a Adria está dizendo, excelente, doutora Carmen, dê apenas o seu ouvido. Exatamente. Perfeito. Tem uma coisa interessante também que eu observo muito nas audiências. É a Gabi, olha isso. Um beijo, Gabi, para você. A Gabi sabe tudo contra o machismo, igualdade das mulheres, enfim, show. Olha, Gabi. então que bom. Quem sabe um dia a gente vai fazer uma live sobre isso. Então, o que é interessante também, aí uma fala específica para o advogado. Eu costumo, quando me é permitido, observar algumas audiências. Por quê? Como eu trabalho com isso, pergunta, aí eu faço o trabalho de maneira voluntária, então, o que eu observo nas audiências? Muitas vezes o advogado, ele faz o que a gente chama de uma aliança inconsciente com o cliente. E ele passa a trazer a dor para ele. E a dor não é dele, a dor é do outro. E aí depois eu fico observando, afinal, eu estou falando com o advogado, eu estou falando com a parte. Por quê? Porque em algum momento, aquela dor foi tão profunda que você se aliou na dor. E aí você se perde na defesa, se perde no contexto. A gente chama isso eu chamo de aliança covarde. O nome covarde porque é inconsciente, a gente não tem controle sobre ela. Então você já automaticamente faz essa aliança e depois você sai exaurido, você sai da audiência acabada e não sabe por quê. Porque você buscou aquela energia toda para você. Então isso é algo que o advogado precisa trabalhar. Essa dor não é minha, essa dor é do outro. E eu estou aqui na minha função. Porque é muito comum a gente fazer essa aliança inconsciente e sair da audiência acabado. Eu já vi várias vezes esse tipo de situação e fico alerta para tomar um cuidadinho nesse ponto. E isso é uma capacitação, Carmen, que a advocacia precisa, porque a gente não tem essa formação ainda na graduação. Então, a gente precisa dessa capacitação fora, curso de aperfeiçoamento, curso de extensão. E eu digo muito isso também para o advogado que vai atuar numa sessão de mediação, porque a postura do advogado que vai para uma audiência de instrução e julgamento, que vai fazer um tribunal do júri, é uma postura totalmente diferente de um advogado que vai acompanhar o seu cliente numa sessão de mediação. Ele precisa ter essa imparcialidade, ele não pode comprar a dor do cliente, se misturar com o sentimento do cliente. E isso daí são técnicas que a gente aprende, que a gente estuda. Não é só um sentimento, porque por mais que o sentimento queira vir, a gente tem que ter a técnica de colocar ele para fora, para justamente a gente agir com profissionalismo naquele momento. Porque ali a gente está como profissional. Ali a gente pode até ser amigo do cliente, amigo da mulher violentada, ser o ombro amigo, ser o ouvido, mas naquele momento a gente vai ser o profissional e tem que saber separar isso daí, né? Exatamente. E também o que é interessante falar para os advogados nesse momento é que, pelo fato de ser algo muito novo, né, então falar do direito sistêmico é falar de uma movimentação diferente da ciência que vem fazendo isso em todas as áreas. E no direito é mais novo ainda. Então, o direito sistêmico só existe no Brasil. Apesar do movimento sistêmico ter sido desenvolvido, as constelações pelo Bert Helling, na Alemanha, o único país do mundo que implantou foi o Brasil. Então, tudo que é novo causa medo. E por medo, eu não evoluo. Porque eu fico com medo, deixa para lá, eu não quero olhar. Então, o direito sistêmico é algo novo. Então, eu nego e, isso não vai dar certo. Para quê? Mais uma modinha. Só que a modinha está vindo na ciência. E a ciência não é de moda. A ciência, ela vai crescendo, vai galgando e nós temos que acompanhá-la. Então, ela já foi e nós ainda estamos aqui. Entendemos que isso é necessário. Por quê? Porque o direito vai andando sempre atrás da mudança. Porque ele vai criando as regras a partir do comportamento e do costume das pessoas. Mas isso é algo presente. Agora, falar sistemicamente, falar mudança de postura do advogado,
passa pela mudança na própria academia. Advogado é treinado para brigar, advogado é treinado para ganhar. Ninguém ganha na justiça. Quando você ganha é porque você derrotou o outro. E isso é um confronto. Nós não estamos para ganhar e derrotar o outro. Nós estamos para ganhar com equilíbrio harmônico e humanizado, para que a sociedade tenha o sentimento de justiça. Mas se você entra, eu vou ganhar para derrotar o outro, você vai trabalhar o cultivo e o fomento do confronto, que só vai gerar grandes guerras. E amanhã o advogado vai sair do processo. Mas o que ele deixou nas famílias que vão ter que continuar convivendo? Então, precisamos pensar nisso. Então, me perguntam muito também, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Sempre perguntam, como que eu vou ganhar dinheiro nesse mundinho tão bonito que você está mostrando? Da mesma forma, apenas mudando a sua postura e trabalhando de forma mais humana e valorizando as pessoas. Então, a mediação, para mim, é fantástico. Lá no plenário da OAB, né, os advogados que estão me ouvindo sabem, tem uma foto, um quadro de um advogado muito famoso, já falecido, Dr. Sobral Pinto, que lá tem uma frase célebre do direito. A advocacia não é profissão de covardes. Como na época dele, né, nós temos uma tradição litigante muito forte, na época dele é uma profissão de quê? De pessoas corajosas e fortes que querem brigar, que querem litigar, que querem ganhar. Mas eu tenho certeza que se Sobral Pinto vivesse na nossa atual conjuntura, eu hoje trago a fala dele, e isso a gente concluiu eu numa live com o Dr. Carlos, que é juiz, presidente, diretor do Fórum de Ananindeua e diretor do Sejusc de lá de Ananindeua, onde a gente concluiu o seguinte, que a gente pode trazer para a nossa realidade hoje, que o corajoso, o advogado e advogada corajosa é aquela que vai abraçar as novas ferramentas do direito sistêmico, da constelação sistêmica, da mediação, da conciliação, da arbitragem, que não tem medo do novo, que vai atrás, que vai estudar, que vai tentar ver se presta, se é legal. Esse é o advogado corajoso. E o covarde é aquele que não quer olhar para a novidade e se aventurar na novidade, porque pode ser que seja legal, né? Então, acho o medo. O covarde, ele é um medroso. O covarde, na verdade, ele é medroso, porque ele não quer sequer experimentar o novo. E a cada dia, o novo está acontecendo. Quem diria que nós iríamos mudar em 90 dias toda uma concepção de vida? Ninguém. E aí tivemos que nos reinventar. Nós vamos contra ou nós vamos trabalhar a favor? Se você estiver brigando contra, você não vai conseguir nada. Você só vai ficar gritando, berrando ao vento. Enquanto quem mudou se adaptou ao novo, que é a função do cérebro. A ESA se modificou. Todos os meus clientes de terapia passaram para o movimento online, nem querem mais voltar para o presencial. Então, a gente foi experimentando e mudando ao mesmo tempo e fazendo os devidos ajustes. Isso é que é legal. Agora, para contrapor essa fala dos covardes, eu tenho uma fala do Derrida, que eu até anotei aqui para não escrever, que eu achei fantástica hoje, quando ele diz: as regras protegem o poder, a autoridade protege as regras. Então, nós não precisamos de poder, nós precisamos de autoridade. E autoridade não é autoritarismo, não é imposição, é simplesmente você olhar o outro de maneira correta, entendendo que o outro é diferente de você, que o outro tem valores diferentes e respeitá-lo na sua individualidade. Então, você se coloca de maneira limpa, tranquila e grande, quando você engrandece o outro também. Então, a autoridade protege as regras, porque você se dá respeito e também impõe respeito ao outro, respeitando como ele é. Então, eu gosto muito do Derrida, da teoria da desconstrução. Então, é sempre algo muito novo para a gente trazer para esses debates, mas é bem legal. Eu me preocupo sempre com o tempo para não cortarem a gente no meio da fala. Não te preocupa, apesar de falar. Faltam 10 minutos para encerrar a live. Aí a gente pode já ir fechando as considerações finais para não... Se tiver pergunta para a gente responder.
Isso. Não, eu fiz as perguntas no meio, mais colocações aqui, a Dani colocando que ela está se formando em Direito agora e está fazendo um TCC sobre violência contra a mulher. E ela está dizendo que ela sempre sonhou em cursar Direito, por incrível que pareça, mas não só para ganhar dinheiro, mas sim para fazer a diferença na vida das pessoas. Que ótimo, Dani! Porque quando a Já gente é dá aula sistêmica. e pergunta numa sala de aula, quem quer fazer concurso público? Todo assim, 90% da sala levanta a mão, que foi fazer direito para fazer um concurso e passar num cargo que ganhe muito dinheiro, a maioria, né? Que bom que você tem outra perspectiva, uma perspectiva diferente. Eu sempre defendo muito, porque vocês não vão para a advocacia? Eu sou apaixonada pela advocacia, eu acho que o papel do operador do direito, da advocacia, é um papel extremamente essencial, obviamente, para o funcionamento da justiça. E a gente tem várias formas de advogar. Você não precisa ser o advogado mais brigão, que vai para o fórum brigar com todo mundo, brigar com a outra parte no meio da audiência, né, Carmen? Tem outras, milhares de outras formas de você exercer a advocacia com parcimônia, buscando a diferença na vida do próximo, buscando restabelecer relações, enfim. Para isso, a gente tem milhões de cursos, de estudos e de capacitações. É só você se reinventar, já que a palavra é essa, né? Reinvenção. Reinventar. E assim, eu vou fazer uma colocação aqui que foi muito bom você ter trazido isso, que é um pouco da minha história. Eu sou pedagoga e eu era professora. Então, a minha vida era uma correria de dar aula, de atender lotação, aquela confusão toda. Eu achava que eu não ganhava o que eu queria. E aí comecei a estudar para concurso e eu fazia o concurso pelo salário. Então, eu não tinha nenhum conhecimento sistêmico, eu fazia o concurso pelo salário. E passei, fui para o tribunal. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que eu não fazia nada. O nada é porque eu vinha de algo que era muito criativo, que eu adoro ser professora, então todo dia era uma novidade, compartilhando a vida de todos, e de um momento para o outro eu só tinha que ler, 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 e a pessoa assinava no papel e eu voltava. Isso meio que deu uma loucura na minha cabeça, eu cheguei a ponto de querer pedir para sair. Foi quando eu entrei no movimento das constelações. E comecei a dar um novo significado à minha vida e comecei a observar que eu poderia contribuir com o outro. E comecei a fazer esse trabalho que eu estou dizendo para vocês aqui, literalmente na porta das pessoas, no momento em que eu ia intimar. Então, eu gastava horas e horas ali e conversando, trabalhando esse movimento sistêmico. E de lá, muitos já saíam com um olhar totalmente diferente e faziam acordo, desistiam da ação, e foi assim que nasceu esse movimento sistêmico no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a partir de uma mudança na minha vida. É por isso que eu digo, quando eu achar que as pessoas não mudam, eu desisto do que eu faço, porque eu mudei e consegui trazer essa mudança para o meu trabalho, que em tese não tinha nada a ver. Não sou advogada, como oficial de justiça, não tinha nenhuma formação, porque sou pedagoga, e consegui trazer e hoje ter um trabalho consolidado dentro do tribunal. Já fomos em várias teses de mestrado, de TCC, até em Santa Maria, tem uns 15 dias que mandaram um TCC que nós fomos citados lá no TCC em Santa Maria. Então, isso é muito bom, e de uma pessoa que não é da área do direito. Então, é sempre possível a gente fazer a diferença, basta querer. Então, quem está entrando para fazer a diferença aí, seja muito bem-vinda. Carmen, a Gabi colocou aqui uma pergunta, a gente pode finalizar com a pergunta dela. Como o modelo sistêmico é aplicado na prática, nos casos de violência doméstica, promovendo essa análise da relação? Foi isso. Como é que ela poderia aplicar o modelo sistêmico num caso de violência doméstica? Bom, nós desenvolvemos um trabalho, foi feito até com a Defensoria Pública, onde a gente colocava na sala o agressor e a vítima, e nós trabalhávamos a construção de uma relação, digamos, de amor, mostrando pontos do que é disfuncional para que cada um percebesse o que estava fazendo naquela relação.
Então, eu gosto muito do lúdico e do visual. Então, eu levei material, eu tenho uns bonecos grandes, eu brinco com o grupo, eu trago. Em algumas situações, eu pedia que o homem fosse comprar algo na prateleira. Quando ele pegava, eu fazia logo a referência se ele estava comprando uma mulher ou uma companheira, se era isso. Então, de maneira lúdica e vivencial, a gente vai trazendo a abordagem do amor disfuncional e, ao mesmo tempo, mostrando o que é e como pode ser construído uma relação de amor. Então, foi feito isso junto com a Defensoria Pública e o Ministério Público, deu muito certo, e na vara de família cresceu muito, e quem estiver disposto a implementar, eu sempre digo, não existe receita pronta, não existe modelo pronto. Se você quiser, Dani, a gente conversa e cria um modelo com você e para você, porque é a sua abordagem que vai fazer a diferença, e não o modelo como foi criado e aplicado pela Carmen. Porque eu tenho uma forma de olhar, você tem outra, e nós temos que valorizar o profissional que está se doando. Então, sempre podemos construir algo com a cara daquele grupo, porque o movimento sistêmico é isso. O grupo que vem para mim, com certeza não é o grupo que vai para a Dani, não é o grupo que vai para a Lu, porque a gente atrai de acordo com a nossa própria frequência vibratória. Então, as pessoas vão se aproximando de quem elas têm empatia. E assim a gente vai trabalhando. O fio do trabalho eu tenho. Agora o bordado vai de cada um. É. Olha, a Dani está falando, eu gostaria de conhecer. Agora está suspensa essa atividade, né, Carla? Mas quem sabe para agosto já não se pensa até numa atividade online para isso, porque se for esperar muito presencial, a gente vai perder o fio da meada, né? Isso pode até mudar. No online eu continuo fazendo, eu sou terapeuta também, eu trabalho no tribunal de manhã, à tarde e à noite eu sou terapeuta, e eu atendo muito, e virtualmente eu estou atendendo questões de briga de marido e mulher, de violência normal. Então, para a gente atender um contexto de violência, não tem diferença nenhuma, porque o que é um contexto de violência? É um contexto onde tem briga e desarmonia, num grau mais elevado. Mas a raiz é a desarmonia. Então, dá para trabalhar online, porque eu estou trabalhando online, então atendendo normalmente as pessoas que procuram. Perfeito. Olha, eu vou fazer aqui uma divulgação. Sinta a minha poesia, tá divulgando. Meninas, nós poetas brasilienses faremos um sarau recitando poemas dizendo não à violência doméstica. Olha que interessante. Depois manda no direct da ESA o teu card divulgando para a gente colocar no Stories ou no feed do Instagram da ESA para divulgar. Bem legal, né? Olha, Sinta a Sua Poesia é uma grande parceira nossa. Eu já fiz 2 lives com ela do não ao feminicídio. Legal. É muito legal. E a gente quer, inclusive, fazer uma live de violência doméstica só a partir de poesias. Porque eu já fiz um evento falando de violência doméstica a partir das músicas. Trabalhamos a música Paciência, trabalhamos a música Drão, para que as pessoas entendam o que vem subliminarmente no contexto da música e que pode ser uma mensagem muito além, quando você tem esses olhos mais afinados. Então, a gente vai fazer uma live de poemas em violência. Então, é uma grande parceira do não feminicídio. Me mandem para eu divulgar aqui no Instagram da ESA. Olha, falta um minutinho, Carmen. Muito obrigada, adorei. Passou voando o nosso tempo. Como sempre, você dá um show falando aí de constelação. Foi rapidinho, tem muita coisa para falar, né, Carmen? Mas deu para dar um resumo. Enfim, quem tem interesse vai procurar mais, estudar e se capacitar. Muito obrigada, um grande beijo. Obrigada por quem nos assistiu. Olha, muito obrigada. Quem quiser saber mais alguma coisa, segue o carmencisnando.cs. Pode deixar pergunta no direct. E aí a gente vai fazendo live à vontade para explorar o tema. Exatamente. Um beijão. Boa noite. Beijo, tchau. Amanhã, 18 horas, a gente está aqui de novo. Vai falar de direito ambiental com o doutor Luiz Antônio, porque a gente está no mês de comemoração ao meio ambiente. A gente tem que registrar isso também. Um beijo. Boa noite. Tchau. Saúde, gente.